Questão número 2. Está escrito assim. No composto, está ele aqui desenhado no quadro, as quantidades de átomos de carbono primário, secundário e terciário são respectivamente. Ou seja, aqui ele quer saber a classificação dos carbonos na cadeia carbônica. Então eu vou colocar aqui, ó, P para primário, S para secundário e T para terciário. E aí eu vou colocar o número de cada um para descobrir qual é a alternativa correta. Pronto? Esse carbono aqui, ó, esse carbono está ligado diretamente a um só, que é o da frente. Então ele é primário. Esse daqui está ligado a 1 e a 2. Então existe dois carbonos ligados direto a ele. E ele é um carbono secundário. Então S de secundário para ele. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2 e 3. Então, este carbono é terciário. Esse daqui está ligado a um só, que é o de cima. Então, primário. Esse daqui está ligado a 3. Ó. Ele está ligado a 1 diretamente, 2 e 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Esse é secundário e esse é primário. Esse aqui é outro carbono terciário. Esse aqui é um carbono primário. Esse é terciário. Esse é primário. Secundário, secundário e terciário. Pronto, agora eu vou contar quantas letrinhas P de primário, S de secundário e T de terciário. Vamos lá. Primário, 1, 2, 3, 4, 5, opa, aqui, desculpa, aqui é primário, 6. Então eu tenho 6 carbonos primários, tá? Tranquilo. Agora vamos contar quantas letrinhas S. Eu tenho aqui, ó, um carbono secundário, 2, 3 e 4. Então, beleza, eu tenho 4 carbonos secundários, tranquilo? E agora terciário. Eu tenho um terciário, tá aqui, segundo, terceiro e quarto carbono terciário. Todos foram contados. Então, aqui eu tenho 4 carbonos terciários. Então, eu tenho aqui 6 primários, 4 secundários e 4 terciários. Bom, se você tiver com dúvida se deixou de contar um carbono, olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Eu classifiquei quantos? 6 com 10, 6 com 4, 10. 10 com 4, 14. Ou seja, eu classifiquei todos. Ninguém ficou para trás. Tá? Fiz aqui um tira-teima para verificar se eu não deixei de contar e de classificar um carbono. Então, essa aqui é a sequência. E isso eu verifico na letra D de dado. Então, a resposta dessa questão está na letra D. Então, aí um exercício para que a gente possa revisar a classificação de carbono na cadeia carbônica. Carbono ligado a somente um carbono diretamente, primário. Carbono ligado diretamente a 2 carbonos, secundário. Carbono ligado diretamente a 3 outros carbonos, terciário. E carbono ligado diretamente a 4, quaternário. Esse caso, não houve nenhum carbono quaternário. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Questão número 3. Questão número 3. O composto apresenta, letra A, cadeia carbônica insaturada, letra B, somente carbonos primários. Ou seja, as alternativas, cada coisa está afirmando uma característica dessa substância. Então, o que eu tenho que fazer nesse tipo de exercício? Vou dar uma namorada na substância e depois vou ter que analisar alternativa por alternativa. Deixa eu dar uma olhada primeiro na substância, para mim poder já ler ali e descobrir as mentiras. Essa substância aqui tem um carbono, está ligado aqui como se fosse a 3-metil, né? E aqui eu tenho um NH2, tá? Então é uma molécula composta aí por carbono, hidrogênio e nitrogênio. Quase, tá? Esse do jeito que foi colocado aqui, aproveitar para comentar, esse carbono aqui não é um carbono chamado carbono quiral. O que é isso? Eu já comentei em algumas turmas. O carbono quiral é um carbono que está ligado a 4 coisas diferentes. E você pode verificar aqui que esse carbono, ele está ligado aqui, uma coisa diferente dessa de cá, mas essa é igual aqui, ó. Então esse carbono não é quiral, tá? Só para lembrar sobre esse assunto. Então, se aparecer para você, no enunciado de qualquer questão, carbono quiral é um carbono ligado a 4 coisas diferentes. Nos exercícios aqui para frente, na hora que eu for desenhar a estrutura da molécula, eu vou te mostrar um carbono quiral nela, tranquilo? Vamos resolver essa questão. Vamos lá, letra A. Letra A afirma, a cadeia carbônica é insaturada. Não. Entre carbonos, só tem ligações simples. Então, não é letra A. Letra A está descartada. Eu vou colocar F de falso nela. Letra B. A letra B afirma somente carbonos primários. Então, essa molécula apresenta somente carbonos primários? Não. Esse é primário e esse é primário. Mas esse daqui não. Esse é secundário.
Aliás, esse carbono aqui, desculpa, ele é terciário, porque está ligado diretamente a 3 carbonos. Então é falso. Letra C. Letra C, um carbono quaternário. Não, esse carbono aqui não é quaternário. Seria se aqui fosse outro CH3, mas não é. Então, falso, também não é. Letra D. A letra D afirma 3 carbonos primários e 1 terciário. Certinho, a letra D está verdadeira. Porque eu tenho aqui, como eu disse, na primeira avaliação, esse é primário, esse é primário, esse é primário e esse é terciário. Tem 3 primários e 1 terciário, certíssimo. E letra E, só para a gente poder discuti-la, aqui afirma que a cadeia carbônica é heterogênea. Cadeia carbônica heterogênea é uma cadeia que tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. Aqui eu tenho um átomo diferente do carbono, que é o nitrogênio. Só que ele não está entre carbonos, tá? Então isso aqui não é classificado como heteroátomo, tranquilo? Então tá falso. E, portanto, a minha resposta correta é a letra D de dólar. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Questão de número 4. Está descrito assim. O citral, composto de fórmula, tem a fórmula dela descrita, tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aromas cítricos. Sua cadeia carbônica é classificada como? E aí tem as alternativas. Então, ou seja, aqui é um exercício de classificação de cadeias. Então, dando uma olhada nas alternativas, ele colocou em todas elas, com a primeira opção, em homogêneo e heterogêneo. Então, na primeira classificação, se ela é homo ou se é hetero. Vírgula. Depois vem a classificação insaturada ou saturada. Ou seja, se tem ou não tem dupla entre carbonos. Dupla ou tripla. E o último deixou para ramificação. Então, ele classificou com relação a ter ou não tem presença de heteroátomo, a ter ou não tem insaturação e a ter ou não ter ramificação. Beleza? Ele nem colocou aqui se ela é aberta ou fechada. Tá? Então, vamos lá. Essa cadeia aqui, com relação ao primeiro critério, ser homo ou ser hétero. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Beleza, não é o simples fato de ter um átomo diferente de oxigênio que faz dela uma cadeia heterogênea, tem que estar entre carbonos. Então a minha cadeia carbônica principal é a maior sequência de carbono. Como tem duplas, né, essa cadeia principal ela tem que incorporar essas duplas entre carbonos. Então tá aqui. Ó. Aqui seria minha cadeia carbônica principal. Vou fazer assim para ficar claro que nessa cadeia carbônica não existe nenhum outro átomo, nem hidrogênio está nessa cadeia. Repara para você. Vou tirar aqui ó, o CH3, eu vou escrevê-lo assim, ó. Tá aqui, ó, o carbono, vou colocar aqui, ó, hidrogênio de pendurado, a cadeia termina antes, outro hidrogênio, tá? Então tá aqui minha cadeia. Esse hidrogênio aqui, eu vou colocar ele aqui, ele tá de pendurado nesse carbono. Esses dois hidrogênios aqui, a mesma coisa, como são dois, é um para cima e outro vem aqui para baixo. E esse daqui também, ó, tem um de pendurado. Deixa eu colocar aqui bonitinho as ligações. Pronto. Agora, dê uma olhada com carinho e verifique. Olha só, carbono ligado a carbono, ligado a carbono, 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 carbono e carbono. Tá vendo que nessa sequência de carbono, esse elo de carbono só tem carbono? Não existe nenhum outro átomo entre carbonos. Ah, tudo bem que do jeito que estava escrito daquele jeito lá, dá a entender que parece, na verdade, né, que o hidrogênio está entre carbonos, mas todo mundo já nessa altura do campeonato sabe que o hidrogênio só faz uma ligação. Se ele faz uma ligação só, não tem como ele dar a mão um carbono da frente e um carbono de trás para ele ficar entre carbonos. Não existe essa possibilidade, tá? Mas eu fiz questão de tirar os hidrogênios para você ver que quando eu falo de cadeia, é só carbono, tá? Então essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea, tá? Então vou escrever aqui, uma cadeia homogênea, tá? Todo mundo é igual. C, só letrinha C. Segundo critério, com relação a saturação e insaturação. Ela é insaturada aqui, ó. Tem uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Então ela tem insaturação em dois lugares. Ela é insaturada. Bastava ter uma só, tá? Para ser insaturada, mas ela tem duas. E se ela é normal ramificada? Aqui, ó. Eu selecionei a cadeia carbônica principal. Olha aqui, ó. Ficou um metil de cá, outro metil de lá. Então essa cadeia aqui... Opa, quer escrever metil. Essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Então, aonde eu encontro a alternativa correta? Homogênea, insaturada e ramificada. Isso tudo está na letra A, tá? Então, tá aí a resposta da questão número 4. Próxima questão, vamos lá. Vamos lá, questão número 5. Da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Analise a estrutura seguinte e considere a regra de nomenclatura da IUPAC.
assinale a opção que indica cadeias laterais ligadas respectivamente aos carbonos 4 e 5 da cadeia carbônica principal. Então ele me deu aqui a fórmula de bastão de uma determinada molécula e ele pediu para mim o nome dos radicais que estão no carbono 4, vou colocar aqui, ó, carbono 4, e ele me perguntou quem é o outro que está no carbono 5. Simples assim. Mas não é tão simples. Essa questão dá um trabalhinho. Eu já apliquei essa questão em outros momentos e muitos têm dificuldade, mas vamos fazer com calma. Essa questão, para mim saber quem são os radicais na posição 4 e na posição 5, primeiro que eu tenho que determinar qual é a minha cadeia carbônica principal. E a partir daí eu enumero essa cadeia carbônica principal e eu vou lá no ponto 4, né, no carbono 4 e carbono 5, e verifico quais são as ramificações que lá estão. Então aqui está essa molécula, tem que descobrir qual é a cadeia carbônica principal. Bom, você vai tentar fazer vários os caminhos aí para descobrir qual é a maior cadeia carbônica principal, mas eu já vou direto. Eu já fiz essa questão em outras vezes. Então olha aqui, qual é a maior cadeia carbônica principal? É a maior sequência de carbonos. Então se eu contar uma sequência de 8 e contar uma que tem 9, a de 9 é maior e portanto ela é a principal. Então vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu fizer esse caminho aqui, eu tenho 9 carbonos sequenciais. Se eu fizer esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também dá 9 carbonos, tá? Se eu fizer esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, esse perdeu. Mas eu tenho 2 caminhos que dá 9. Portanto, os dois têm o mesmo tamanho. Quem será a cadeia carbônica principal? Se eu pegar essa aqui como a cadeia carbônica principal, fazendo como se fosse esse U deitado aqui, eu vou ter um radical de cá, outro aqui e um terceiro lá. Tranquilo? Agora, se eu escolher essa cadeia aqui, ó, ela vem pra cá e desce aqui, ó. Então ela fica aqui, ó. Se eu escolher essa como minha cadeia carbônica principal, eu vou ter 1, 2 radicais, 3, 4, 5 radicais. Significa dizer o seguinte, eu tenho duas opções de cadeia carbônica principal com 9 carbonos. Uma me dá 3 radicais e a outra me dá 5. Aí o PAC diz que quando acontece a possibilidade de duas cadeias carbônicas principais de mesmo tamanho, você escolhe aquela que dá mais ramificação. Tranquilo? Então vamos lá. A resposta, então, aliás, a cadeia carbônica principal é essa daqui, ó. Eu vou circular ela, ó. Essa aqui é a minha cadeia carbônica principal. Essa é a maior sequência de carbonos, deu empate com aquela outra, mas ela está dando mais ramificações que a outra opção. Beleza? Tranquilo. Agora eu vou enumerar ela. Eu vou contar como carbono 1 a extremidade mais próxima da ramificação. Se esse for o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. No quarto carbono começa a ramificação. Se eu escolher essa aqui como a minha extremidade, 1, 2, 3. No carbono 3 já tem ramificação. Então essa extremidade aqui é a preferencial. Então esse aqui é meu carbono 1, esse é meu carbono 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, 7, 8 e 9. Tranquilo? Então tá aí, determinei a cadeia carbônica principal e enumerei ela a partir de extremidade prioritária. Agora vamos lá, na posição 4 e posição 5 que ele me pediu. Na posição 4 eu tenho esse cara aqui e na posição 5 eu tenho esse daqui. Quais são os nomes desses radicais? Esse radical aqui, ó, repare, ele tem um carbono aqui, um segundo e um terceiro aqui. Então é um radical de 3 carbonos conectado pela sua extremidade. Radical de 3 carbonos é prop, como radical é o propil. Então esse aqui é o propil. Como ele foi conectado pela extremidade, ele é o tradicional, não é o isopropil. O isopropil se tivesse conectado pelo carbono do meio, não aconteceu isso. Agora esse daqui. Esse aqui, ó, eu tenho aqui este carbono aqui, porque aqui é o carbono da cadeia principal, que é o carbono quinto. Então minha ramificação começa aqui, ó. A partir dessa quina é a quina da minha ramificação. Esse carbono, eu tenho este e esse. Tá? Vou preencher de hidrogênio para ficar mais fácil de você chegar à conclusão. Esse aqui tem 3 hidrogênios, esse já tem 3 ligações, só tem um hidrogênio e aqui tem outro. Então esse é um radical de 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, se ele é radical de 4 carbonos, ele é o but, radical IL. Só que ele não é o radical que tem 4 carbonos enfileirados, retinhos e conectados pela extremidade. Esse cara aqui é aquele que divide em duas bandas, CH3 de um lado e CH3 do outro. Esse é o iso. Esse é o isobutil. Tá? Então, esse aqui é o isobutil. Pronto. Então, as respostas propil e isobutil.
Qual é a alternativa correta? A alternativa letra A, propil e isobutil. Então nós encontramos isso aqui na letra A. Tranquilo? Vou aproveitar esse exercício aqui e fazer a nomenclatura desse composto completinho. Vamos lá? Tá? Então aqui, ó, eu já descobri que esse cara aqui é o isobutil e que esse aqui é o meu propil. Ele está na posição 4, 4 propil, e esse aqui está na posição 5, é o 5 isobutil. Aqui eu tenho um metil, ó, na posição 6, e aqui eu tenho mais um metil e mais outro metil. Então eu tenho dois metil aqui, ó, juntinhos. Um metil no carbono 3, eu tenho um outro metil no carbono 3. Pronto. Já fizemos a questão, isso aqui é só um extra. Vamos fazer a nomenclatura dessa substância, tá? Então você já marcou a letra A, agora nós estamos treinando. Então, ordem alfabética. Eu tenho aqui, ó, radical com a letrinha M, com a letrinha M, com a letrinha P, com a letrinha M, com a letrinha I. O isobutil, o iso, esse prefixo que vem antes, é levado em consideração na determinação da ordem alfabética. Somente o prefixo sec e terc é que não são usados, tá? Mas o iso, que não precisa de hífen, que emenda no butil, aí você usa, não é o B, é o I de iso, beleza? Então vamos lá. Qual é a ordem alfabética? Eu tenho I, M e P. É o I primeiro. Então a resposta ficaria assim, ó. 5 isobutil. Agora vem letrinha M, só que letrinha M que é metil, eu tenho 1, tenho 2 e tenho 3. Então vamos lá, posições 3, 3 de novo e 6. Como são 3 iguaizinhos, tri. Metil. E ainda tenho aqui na posição 4 um propil. 4 propil. E junto, não coube aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Já vem a cadeia carbônica principal, que é com 9 carbonos. Então ela fica lá, nonano, sem hífen, propil nonano. Então como é que eu leio? 5 isobutil, 3,6 trimetil, 4 propil nonano. Tá? Essa seria a nomenclatura dessa molécula aqui. Beleza?